Vamos aprender a fazer essa cesta super fácil usando poucos materiais. Vamos precisar de um rolo de linha de malha, dessas mais grossas, fio amigurumi verde, laranja e um que dê para fazer o contraste com a cor que você escolheu do fio de malha. Uma base de MDF redonda, a cola T6000, duas agulhas, aqui essa é de 7, mas a gente vai usar a de 3,5 e 2,5. Tesoura e agulha de tapeçaria. Para começar, nós vamos usar essa de 3,5 porque foi a única que conseguiu entrar nesses buraquinhos da base, entendeu? A de 7, a número 7, ela não conseguiu. Então, você entra 2 agulhas, dá uma laçada, puxa, dá uma laçada ali e tira os 2 fios da agulha que estava anteriormente. Veja que o fio que a gente deixou de sobra ali dentro, a gente já vai arrematando ele conforme a gente vai fazendo as nossas carreiras de pontos, né? De pontos baixo. Ó, você introduz a agulha, dá uma laçada, puxa. Ele é um pouco complicadinho mesmo de tirar ali a agulha, a linha. Por isso que tivemos que usar 3,5 e já faz ali o seu ponto baixo. Conforme você vai fazendo, ele já vai arrematando o fiozinho ali. Como a gente está usando esse modo mais simples de fazer essa cesta, veja que ele sempre, você pode levar esses pontos tanto para fora quanto para dentro. E vamos deixar ele sempre para dentro, porque ele vai dar esse efeito redondo, subindo as carreiras conforme a gente vai fazendo. Chegando aqui no final dessa primeira carreira que a gente vai fazer, veja que a gente introduziu a agulha em todos os buraquinhos aqui e ficou um espaço. Então, a gente vai fazer mais um nesse primeiro espaço que a gente fez no início, ó, para poder preencher essa abertura que tinha ali. E aí, agora você vai continuando normalmente fazendo o seu ponto baixo. Vai apenas puxando ali as correntinhas que vai aparecendo conforme você vai fazendo. Esse acabamento que a gente fala é o famoso subindo em espiral. Ó, veja que conforme você vai subindo, ele não vai mais aparecendo aquela emenda que a gente vai fazendo. Então, vai ficar super invisível e ali já terminando até a altura que eu decidi escolher, foi essa altura, tá? Veja que ela é super moldável, tá? Você vai alinhando, você vai desenhando ali as laterais dele, porque esse é um jeito mais fácil, mais simples. Tem um outro método que dá para ser usado, que é usando um cano ou um arame para ter mais consistência nele, tá bom? Deixando mais durinho essas laterais da cesta. Com o fio que sobrou no final, ele fica pro lado de fora. A gente vai pegar esse fio e vai trazer ele pro lado de dentro, pra gente poder fazer o arremate e ele não ficar à mostra, não ficar pra parte de fora. Se aparecer alguma coisinha, ele vai estar pro lado de dentro. Ó, deixa pro lado de dentro, vamos introduzir a agulha em algum fio aqui, esteja ali por perto, e vamos dar esse nozinho, ó. Você puxa apenas um pouquinho, feito essa bolinha ali, e laça de novo a linha e dá uma laçada e puxa, tá? É aí que você vai dar um nó, pra quem não sabe, tá bom, gente? Tô deixando aqui pra vocês verem. Veja que na parte de fora não aparece nadinha, fica super invisível, fica bem bonito, tá bom? Para arrematar, a gente vai introduzindo a agulha em alguns pontos perto, vai puxando a linha até onde você quiser, corta e passa cola, tá bom? Eu gosto dessa T6000 porque ela é muito forte, eu gosto de usar ela para essas questões de artesanato mesmo, tá? Que não tem contato com a pele. Agora vamos reproduzir a nossa alça. Você vai fazer 8 correntinhas, aqui eu fiz, tá? Fiz 7, no final eu fiz mais uma e a gente vai puxar essas 8 correntinhas para fazer a largura da alça. Você vai escolher a largura que você quiser. Eu quis dessa um pouco mais grossa, tá? Não quis muito fina, porque no final a gente vai usar uma técnica para deixar a alça bem reforçada e ela ficar aquele arco, tá? Para ela não ficar toda molenga. Aqui vamos entrar na terceira correntinha e vamos fazer o meio ponto alto, tá? Ele ficou um ponto bem bonito e não ficou muito apertado por essa linha ser mais grossa e nem muito frouxo para não dar muita elasticidade, tá? Estou usando a agulha 3,5, como eu mostrei ali no início, porque ela traz um ponto mais fechado, tá? Se você quiser usar outro tipo de agulha mais grossa, pode usar, só que os pontos da cesta e da alça vai ficar mais aberto, tá? Então, vai ficar meio que uns buraquinhos. A gente vira o nosso trabalho, dá duas correntinhas e continua o nosso meio ponto alto. Lembrando que essa primeira não conta, né? Que é a nossa base ali. Então, a gente vai no próxima base de correntinha e puxa o nosso meio ponto alto. E nunca esquecer do finalzinho ali que fica escondido, tá? Pra não ficar torta a sua alça. Feito a nossa alça, tá? Aqui eu já fiz o arremate, já fiz o acabamento, já passei a cola nela, tá tudo bem escondidinho.
e ela ficou o tamanho de 51 centímetros, tá? Para quem gosta de trabalhar mais com centímetros, com a fita, é muito melhor, porque você não se perde na questão da quantidade de correntinhas e tudo mais. Agora vem o truque, a gente vai precisar da agulha de tapeçaria, tá bom? Já com a linha na agulha certinho, vamos contar 3 dedos de separação ali e vamos apertar. É dali que vai começar a nossa costura, a nossa base, até o outro lado da nossa alça, contando 3 dedos também, para ficar igual de um lado e do outro, tá? Quando a gente faz isso com esse tipo de linha e vai fazer essa costura, essa alça ela vai ficar mais firme, tá? Então, a gente vai introduzindo ali, não tem regra, gente, é costura normal. A gente puxa um pouco mais de linha ali, tá? Eu não mostrei agora, mas a gente vai puxar um pouco mais dessa linha pra gente conseguir finalizar ali. Porque se você puxar um pouquinho só de linha, vai chegar no meio da alça e você vai ficar meio com ela presa, sabe? Então, eu já fiz ali a metragem de quanto eu ia precisar de linha e já dei aquele puxão. Continuamos nossa costura e ela vai ficar perfeita, gente, vai ficar super firme, vai ficar bem bonita, não vai precisar de cano ou mais acessórios para você gastar muito, tá? Aqui já finalizando, feito arremate, passando a cola, tá? Essa cola, ela é muito difícil de atirar, gente, vocês não têm noção, ela é muito complicadinha, você tem que apertar bastante. Ó, deu o nosso espaço ali de 3 dedos, é assim que vai ficar. E é exatamente esse espaço que a gente precisa para colocar ali na parte de dentro da nossa cesta e fazer a costura com a agulha de tapeceiro. Essa agulha de tapeceiro é a melhor coisa na vida, gente. Ele vai fazer a costura, vai ficar invisível, sabe? Você não precisa ficar passando com a agulha de crochê mesmo e deixando aqueles pontos mais grosseiros, sabe? Tipo, fica totalmente invisível. Olha como a nossa alça fica super firme. Parece que tem um cano, algum tipo de suporte ali para segurar ela, mas não. É apenas essa técnica de você unir as duas lateral dela e costurar. Pronto, ela fica super firme, tá bom? Gente, e a decoração que eu vou ensinar pra vocês, você pode estar utilizando ela tanto pro Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, porque você só vai trocar os acessórios dela. É muito fácil, vou ensinar pra vocês. Como eu estou usando essa cor de linha para cesta, então eu decidi pegar essa cor aqui do amigurumi porcelana para dar um contraste com a cesta, tá? Mas conforme você for decidindo usar outro tipo de cor para cesta, você só vai escolher um outro contraste, não precisa usar exatamente a cor que eu estou usando aqui. Você vai fazer uma carreira de correntinhas, tá? Você vai com cuidado, vai olhando assim essa parte da frente das correntinhas para ela não ficar toda virada, toda enrolada, porque vamos unir uma ponta até a outra, viu que eu tava desenrolando ali, que tava enrolado? Pois é. Ó, a gente vai pegar o finalzinho ali, vai virar ela de ponta cabeça pra ela dar juntinho com a outra que a gente tá ali na agulha. E a gente vai introduzir a agulha, dar uma laçada e fazer um ponto baixíssimo. O baixíssimo é você tira aquela linha e já puxa pra correntinha que tava ali. É isso aqui. É isso que a gente precisa. Vamos fazer 2 dessa. Veja que eu já coloquei ali embaixo e outra em cima. E a gente vai colar para elas não ficarem se soltando, dançando pela cesta, tá? Conforme a gente fez isso, a gente vai fazer agora 8 correntinhas. Pra mim, na altura que eu decidi da minha cesta, deu 8 correntinhas, tá? E a gente vai fazer várias dessas 8 correntinhas, porque elas vão ficar nas laterais da cesta, na vertical, como se fosse uma cerca, sabe? Dando a de entender uma cerca. Eu quis fazer essa questão ao redor, porque assim eu fui me baseando quantas eu ia precisar. Veja, ó, eu já tirei as medidas do espaço de uma para outra e quantas eu ia precisar. Porque se você já for colando, fazendo e colando, você pode acabar fazendo de um jeito errado e ficar meio desproporcional elas, tá? Com essa mesma cor porcelana, vamos fazer o nosso bolsinho, que é o que eu falei pra você. Esse é o que vai ficar colado e costurado na cesta. Esse vai ficar junto sempre. Você vai tirar a medida ali de quanto você quer o tamanho do bolso. Veja que eu tô medindo ali. E aí você vai fazer todos em pontos altos, veja. Deu, se eu não me engano, 4 carreirinhas de pontos altos. Esse é o tamanho do meu bolso, 3 ou 4 carreiras. Vamos costurar nas laterais, na parte de baixo e na parte do outro lateral. A parte de cima a gente não costura, porque senão vai fechar o nosso bolso, certo? Lembrando que quando for costurar, não costure muito esticado, para ela não ficar muito apertada e acabar não conseguindo colocar nada dentro do bolso. Deixa um pouquinho ali ela folgada, tá? Como essa cesta eu queria de Páscoa, agora vamos aos detalhes da Páscoa para ela.
Essa é a nossa cenourinha, gente. Coisa mais fofa. Vamos puxar ali 10 correntinhas, tá? Mas você vai medindo o tamanho que você quer dessa cenoura. Porque se você fizer muito grande, ela não vai caber no bolso. E também se você fizer muito pequena, ela não vai aparecer, tá? Então, ó, você vai ali, vai fazendo, vai medindo. Não tem uma regra de tamanho da cenoura que você quiser, tá? Feito isso, vamos dar uma laçada, entrar na terceira correntinha e puxar um ponto alto. Nessa cenoura, a gente vai puxar 5 pontos altos. Aqui, já finalizando os nossos 5 pontos altos, vamos agora para 2 pontos meio altos. A gente dá uma laçada, entra, dá outra laçada e tira as 3 linhas da agulha, ó. Puxa, entra na correntinha, puxa de novo e vai tirar as 3 juntas, tá? Agora, para finalizar essa lateral da nossa cenoura, vamos dar 2 pontos baixos, tá? Ó. Não puxa nenhuma linha, vai já direto na correntinha e sim você vai puxar. E depois tira 2 linhas da agulha. Essa é a nossa lateral. Só que o que? A gente precisa virar ali pro outro lado a nossa correntinha. A gente vai ter que fazer essa curva. Para fazer essa curva, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos nessa mesma correntinha, tá? Ó. Fiz o primeiro. E a gente vai começar a esconder aquele fio ali que tá solto, ó. Bota ele pra dentro ali e já vai arrematando junto. E agora, puxar o nosso último ponto baixo naquela mesma correntinha, certo? O que vai acontecer? Você vai simplesmente fazer o que tá embaixo, ó, mesmo ponto que tá embaixo, vai fazer no que tá em cima. Vai fazer ali um meio ponto alto, ó, tirando 3 linhas da agulha, de novo um meio ponto alto e depois seguindo os pontos altos, né? Fazendo realmente o ponto alto ali, conforme tá embaixo. Se são 5 pontos altos embaixo, vai fazer 5 pontos altos em cima. Feita a nossa cenoura, agora eu vou ensinar um truque para você trocar de linha pra gente fazer a pontinha dela. Conforme a gente fez ali o final desse ponto alto, a gente vai voltar, viu que a gente voltou e soltou aquela correntinha. Com essas 2 linhas da agulha laranja, a gente vai deixar ela para trás, posicionar verde na mão, presta bem atenção. E vamos puxar aquela correntinha. Aquela última correntinha que tinha de laranja, agora ela vai ser verde, tá entendendo? Então, conforme você fazer isso, você trocou a linha e não vai ficar feio, não vai ficar parecendo que teve uma troca brusca, tá entendendo? Vamos puxar ali agora 6 correntinhas. Pode fazer o tamanho que você preferir também, não tem problema. Eu, se eu não me engano, puxei aqui 6, tá? Foi 6 correntinhas. E vamos introduzir bem próximo do topo que a gente iniciou e vamos dar um ponto baixo, ponto baixíssimo, perdão. Vamos seguir novamente 6 correntinhas e vamos fazer um baixíssimo bem próximo da onde iniciou essa fileira de correntinhas. Porque ela vai dar esse desenho de que fosse as folhinhas da cenoura, tá? Vamos de novo, mais 6. Eu quis fazer 3, tá? Se você quiser fazer só 2 também não tem problema. E puxa ali o baixíssimo. Fechou, gente, é isso. Eu decidi fazer ali pra mim 2 cenourinhas, tá? Pra colocar no bolsinho. E é assim que fica, gente. Você arremata, faz todo bonitinho o arremate, como eu já ensinei como faz. E essa alça totalmente firme, né? Segurando bem ali. As nossas cenourinhas que ficaram muito lindas. E foi isso, brilhos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!